Tameres. Bom, nenhum problema. A aula de hoje é para a gente fazer um treinamento, tá? E eu peguei o último exame da UERJ para, a primeira coisa, a gente testar o nosso formato de prova. É comum você ouvir lá no edital que são 10 questões na prova de geografia, mas tecnicamente são 20. Toda questão ela tem um duplo comando. Seria mais fácil se fossem questões de A e B, por exemplo, né, com o comando separado, mas não é assim. A prova da UERJ, ela faz um comando duplo na prova e você tem um espaço relativamente limitado para sintetizar a sua ideia, né, desenvolver o teu raciocínio e conseguir, logo no início da tua explicação, passar a informação que é necessária para responder a questão. Então, quando a gente começar a ler as questões aqui, vê se é possível ampliar um pouquinho, Isabela, para deixar na tela cheia. Acho que fica um pouquinho mais, não? Na tela cheia não fica muito pequeno, deixa eu botar aqui. De repente esticando, dando um zoom. Dá para. Porque aqui na tela cheia eu não consigo mexer no zoom. Só a galera que consegue aproximar. Entendi. É porque tá bem pequenininho ali. Eu tô vendo no papel normal, então não tem problema, mas na tela tá. Ah, melhorou. Isso, perfeito. O Tá, vou espaço deixar assim. Isso, o espaço da questão não é relevante nesse momento, é mais o campo da pergunta mesmo. Perfeito. Bom, para quem vai assistir essa aula no futuro, na gravação, tá? Professor Felipe Fernandes, professor de Geografia. Eu fui aluno da UERJ, tá? Fui aluno concursado conceito A na UERJ, né? Passei no concurso, fiz a minha graduação de Geografia lá e conheço muito bem esse vestibular. Além do carinho afetivo, né? Foram anos, já estou nas décadas, em relação à preparação para vestibular, tá certo? Isabela, se você puder, compartilha no grupo lá deles também, por favor. E Tá aí, bom. quem precisar pode dar uma olhadinha no celular ou numa tela maior se tiver, tá bom? E aí, para quem chegou, esta é a prova do ano passado, vestibular 2024, a prova discursiva, tá bom? Então, a gente vai bem devagarinho, se não der tempo de fazer todas as questões, não é o problema. A gente vai aprender a linguagem, tá? Entender o que a UERJ gosta que você responda nas questões de maneira muito direta, muito objetiva, sem tentar resumir em uma única palavra, porque isso é humanamente impossível em provas discursivas, tá? Mas os comandos, eles podem ser mais simples, né? Comandos mais curtos. E a primeira coisa que a gente vai fazer, é sempre que receber a prova, é identificar esses comandos de questão, tá certo? Repito aqui, deixem aberto para quem quiser conversar, quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mãozinha, fala. É bom para a gente poder se conhecer aqui bem. E aí, da segunda aula em diante, o formato ele será semelhante, com questões discursivas sendo trabalhadas, com as temáticas que são mais recorrentes na prova da UERJ, mas não fazendo prova assim, tá? Inteira, integral. Isso vocês vão fazer como dever de casa, em que ao longo da semana vocês vão me mandar e eu vou corrigir a escrita de vocês para aquele tipo de questão. E comentar na aula seguinte, durante um breve tempo, quais seriam os comandos de questão para responder. Quem está aí estudando e já começou a refazer provas antigas, deve ter percebido que a UERJ ela faz uma espécie de gabarito comentado. O que está escrito ali no gabarito não necessariamente precisa aparecer na sua resposta da mesma maneira que está lá. Até porque, às vezes, ele pede para você identificar uma razão e existem 5 possíveis. E aí ele vai colocar no gabarito comentado, nas opções de resposta, todas as 5 possíveis. E é você que vai ter que, pelo menos, identificar uma delas. Então, cuidado ao fazerem a leitura do gabarito comentado. O gabarito comentado serve para a gente apenas como um fator para identificar
o conceito que vai responder a questão. Sim, aquela informação que não pode faltar para a pergunta que está sendo feita. Tá certo? Então, só repetindo, a prova ela não tem 10 questões, ela tem 20. Cada questão tem 2 comandos. Vocês vão ver isso aqui. Isso se repete ao longo de todos os anos, tá certo? E por causa desse comando duplo, você precisa dividir a sua resposta exatamente respondendo na ordem que está sendo apresentada. E aí, você vai ter que criar um dispositivo na hora de fazer a tua leitura da prova, separando esse comando. Você pega com um lápis lá, marca o ponto que separa o comando de questão, para você não correr o risco de, na emoção, escrevendo rápido, esquecer de falar alguma coisa, ou inverter a ordem daquilo que está sendo perguntado. Tá certo? Podemos começar? Essa primeira questão é de um assunto que foi trabalhado na prova, no exame de qualificação, nas aulas de qualificação, demografia. Então, se tem alguém aqui nessa turma que assistiu essas aulas, a gente viu isso na primeira ou na segunda aula, se eu não me engano, tá? O gráfico que aparece aqui é de taxa de mortalidade e natalidade no Brasil, por 1.000 habitantes. Tecnicamente, ela está mostrando o crescimento vegetativo de 1945 até uma projeção para 2045. O que eu leio nesse gráfico, né? A natalidade vem com uma tendência de queda ao longo de todo esse tempo. E embora nesse finalzinho ali de 25 e diante esteja caindo mais lentamente, os valores já são muito baixos, continua caindo. Enquanto que a mortalidade, que teve queda até ali mais ou menos 2005, de 2005 e diante ela começa a ter uma leve elevação. Um aumento da taxa de mortalidade, nada significativo, tá? E também por nenhum problema específico relacionado à população desse lugar. Afinal, a mortalidade aumenta um pouquinho porque, com o aumento da expectativa de vida, a tendência é que eu tenha, né, pessoas com idades mais avançadas compondo o total da população. E embora as pessoas vivam mais, com qualidade de vida, inclusive, os velhinhos estão muito mais próximos da idade da morte em condições normais do que os mais jovens. E aí, é por isso que tem essa ligeira elevação, porque proporcionalmente aumenta o número de idosos na sociedade, tá? Ou seja, estou vendo ali o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. A distância entre as linhas é essa diferença, né? A diferença vem caindo, porque a natalidade diminui, a mortalidade diminui durante um bom tempo e a expectativa de vida aumenta. Aí olha a pergunta. Primeira pergunta, tá? Identifique uma alteração na estrutura etária brasileira entre 1945 e 2005. Atenção, hein? Não é o gráfico inteiro que você tem que analisar. É o gráfico até 2005. O que você vai fazer? Vai marcar uma linha exatamente ali em cima de 2005, uma linha vertical, e olhar só para o pedaço de 2005 para trás. Ok? Se analisar o gráfico como um todo, você erra essa primeira parte da questão. Quer ver? A pergunta é: identifique uma alteração na estrutura etária brasileira de 45 a 2005 associada às taxas de natalidade e mortalidade do gráfico. Ele pediu uma alteração e você só vai colocar uma. Felipe, eu sei 5. Ele não perguntou para você 5. Inclusive, hoje em dia não mais, mas num passado não muito distante, tiravam décimos se você respondesse mais, mesmo que tivesse tudo certo, porque considerava-se que você não entendeu o comando de questão. Hoje tem uma certa condescendência para isso, mas não se arrisque. Coloque só uma. Não tem nada de errado nisso, tá? E aí, sempre que você for fazer a tua explicação, você precisa lembrar da tua tia lá no jardim, que pedia para você
somar ou subtrair maçãs, é para assim, né? Joãozinho tem 10 maçãs, comeu 5. Quantas maçãs ficaram? Tu ia lá e botava 5. Aí a professora vinha, não, tem que botar. Joãozinho, né, ficou com 5 maçãs. Você tem que fazer ali uma contextualização, uma introdução na tua resposta, tá? Então ele quer uma alteração. Uma entre as alterações é a redução da população mais jovem associada à redução da taxa de natalidade. Segunda possibilidade, crescimento da população idosa associada à diminuição da mortalidade. Perceba que se você for até 2045, você erra a questão, porque depois a mortalidade tem aumento. Até 2005, ela só teve redução. Então, crescimento da população idosa em razão da diminuição da taxa de mortalidade. Segunda possibilidade. E terceira possibilidade, ampliação da população adulta. Ela está envelhecendo, mas ainda não é, né, totalmente idosa até 2005. Pelo menos a maior parte não é idosa. Associada à combinação da redução da natalidade e da mortalidade. Natalidade cai, mortalidade cai, expectativa de vida aumenta. Beleza? Dá um joinha aí para mim se estiver tudo bem, se estiver me ouvindo bem. Show de bola. Agora, vem a segunda parte da pergunta. Cite ainda duas políticas públicas, então tu bota outro corte ali, ó, cite duas políticas públicas necessárias para fazer frente às mudanças demográficas a partir de 2005. Ou seja, corta o gráfico e agora só olha de 2005 para frente. Percebeu? O que tu tem ali? Uma tendência da redução da natalidade, continua caindo, isso vai impactar diretamente no número de jovens, já falamos ali. Mas há um leve aumento da taxa de mortalidade. E aí, como é que a gente diminui mortalidade? É melhorando a qualidade de vida da população, sobretudo mais idosa. Projetos de saúde, por exemplo, né? E aí, dentre as políticas públicas necessárias, podemos destacar, fez a introdução, aí tu vem, a adequação do sistema previdenciário. Previdência é sistema de aposentadorias, ok? Se eu estou aumentando o número de idosos, eu preciso, né, criar meios que permitam que a aposentadoria tenha saúde, algo que vai ser pouco provável de 2030 para frente. Segunda coisa, ajustes em investimentos, né? Em alguns casos até a redução do investimento. Sempre que a palavra ajuste for utilizada, ela está muito associada à redução, tá? Por exemplo, a redução dos investimentos em maternidades ou em creches e pré-escolas. A natalidade não continua caindo, eu não preciso de tanta vaga disponível assim. Isso já foi questão até do Enem, tá? Múltipla escolha. Justificar a redução de investimento em educação por conta de um número menor de matrículas na rede pública, especialmente. Segunda possibilidade, ajustes em novas unidades escolares do ensino fundamental, reduzindo, né, essas vagas no fundamental e aumentando no ensino médio, por exemplo. Tá? Então, você falaria, né, de um aumento do número de vagas no ensino médio e superior. É uma possibilidade. E até a questão dos gastos com saúde para a população idosa, melhorando a qualidade de vida. Tá? Todas essas possibilidades serviriam aí para você responder. Eu dei 5, né? E ele pedia 2. Vou repetir. Adequação do sistema previdenciário, ajustes e investimentos com a redução de gastos em maternidades, em escolas de ensino fundamental, a ampliação de investimentos e vagas
nas escolas de ensino médio e superior e aumento de investimentos em saúde geriátrica, né? Saúde voltada para a população idosa. Tudo bem? A UERJ tem um padrão. Pode andar para mim, Isabela, para a questão 2, por favor. A UERJ tem um padrão bem característico na hora de elaborar a prova também, tá? Ela começa com questões mais fáceis, e elas são tratadas como fáceis porque dependem de observação de uma informação gráfica e há muitas possibilidades de resposta. Fica difícil e depois termina fácil. Tá? Mesma coisa. E aí restringe o número de opções de respostas, e aí depende mais de conceito já conhecido, já treinado, e aí depois volta de novo para mais opções de respostas e a capacidade de observação de gráfico, de imagem, de charge para responder a questão. Ok? Voltei. Perdão. Vocês ainda estão vendo, né? Eu vou ver a possibilidade. O meu computador é um computador problemático. Ele é um computador da Apple e aí ele tem uns probleminhas de compatibilidade com programas e o Meet, por alguma razão, ele não gosta. Mas como a gente usa o StreamYard, que é uma outra plataforma, e ela funciona bem com ele, eu vou ver a possibilidade da gente trocar, mudar o formato, e vou ver a possibilidade, tá? Para quem já usou, ele é bem legal, vocês vão gostar. Mas, retomando aqui, não sei até onde vocês me ouviram, mas repito rapidamente, a prova da UERJ, ela começa com questões fáceis, em que você analisa a informação gráfica da questão e tem muita opção de resposta, são várias possibilidades. Vira uma prova difícil, que depende de uma base conteudista e menos possibilidade de respostas. E termina novamente com questões fáceis, com mais possibilidades de respostas, tá? É uma prova muito legal nesse sentido, ela tem uma característica histórica, então certamente não será diferente. Essa questão 2, ela tem o seguinte, né, título: Impacto das ações humanas no mundo entre 93 e 2009. Quanto mais ali para o rosa e amarelo, né, maior é o impacto em porcentagem, tem uma escala gráfica aí embaixo. Quanto mais ali para o escuro, né, o lilás, o preto, menor é o percentual desse impacto. Sofia, vou lhe dar uma informação bastante chocante. De todas as matérias, histórico, tá? As matérias que possuem as menores médias históricas do processo seletivo da UERJ são Geografia e Física. São as menores médias das específicas entre todas as disciplinas. Impressionante, né? Pegar os dados da UERJ no vestibular, isso é evidente. Porque a geografia tem um problema, né? A gente trata de coisas do cotidiano, de fenômenos que influenciam a nossa vida direta, e aí, por a gente ter relação, a gente acha que domina, né? E aí, na hora de conceituar, de explicar um termo, acaba às vezes se confundindo. É por isso que a parte mais importante do nosso treinamento, obviamente a aula vai ser sempre muito legal, para aprofundamento, será o processo da semana, em que vocês vão produzir os textos de vocês para essas questões, e eu vou analisar como se fosse a banca corretora. Que às vezes você escreve
teu raciocínio pensa direitinho, mas você não consegue passar para o papel o jeito certo, o jeito que tem que ser apresentado, tá? Então é bom ficar atento nesse sentido. Bom, a pergunta da questão é a seguinte, ó. Com base na análise da imagem, nomeie uma região do mundo com o impacto das ações humanas inferior a 5%, ou seja, uma área em que o preto ou o lilás mais escuro, né, sejam predominantes, como aparece na legenda aí embaixo. Então, se você olhar, por exemplo, para o continente africano, você vai ver que tem uma predominância de preto ali, naquela área mais ao norte do continente, onde fica o deserto do Saara. Certo? Flamenguista, claro. Demos até alegria para o Botafoguense ontem. Vai ficar fácil, prometo a vocês, viu? Até dezembro vai fluir que vai ser uma beleza. O que eu preciso colocar na cabeça de vocês, e por vocês serem de humanas, é natural fazer isso, a tendência de problematizar a questão demais, é não conseguir enxergar que a prova cobra de maneira mais simples. Ela não quer que você resolva os problemas da vida nessa prova, entendeu? Ela só quer que você responda de maneira adequada ao que ela está perguntando. A gente que é de humanas é que tende a problematizar mais a questão, porque sabe que não é só aquilo, ou pode ter mais questões envolvidas, né, interligadas. Mas esse não é o propósito do vestibular. O propósito do vestibular é saber se você sabe responder comando. Cite uma. Cite cinco. Explique, eu explico. Pedi só para citar, eu só cito. É isso, tá? Se num comando de questão que é cite, você explica, acabou a questão. Você acabou de perder. Entendeu? Vamos devagarinho, é o nosso primeiro encontro, tá? Prometo que vocês vão estar afiadíssimos para o dia da prova. Prometo. É só não faltar, só não deixar de cumprir as atividades. Vamos voltar para a questão, hein? Com base na análise da imagem, nomeie uma região do mundo com impacto de ações humanas inferior a 5%. Então, se eu for lá na África, eu vou ver lá no norte da África uma área em preta. O deserto do Saara está ali. Né? É... Ali eu tenho, né, um clima desértico. Se eu venho para a América do Sul aqui, eu vejo que bem ali no norte do Brasil também tem o preto. O que eu tenho ali? A região amazônica, uma floresta densa, né, que impede que o espaço tenha uma maior interferência. Vou lá para o norte da América, lá pegando o Canadá, Groenlândia, pegando um pedacinho do Alasca, né? Essa região que fica no norte ali, né, na região do Ártico, é um espaço também de adaptação de vida muito difícil, uma população muito pequena e, consequentemente, menor interferência. Vou lá para a Ásia, tem aquele pretão lá na Sibéria, por exemplo. Os motivos, os mesmos do Canadá. Vou lá na Austrália, um deserto gigantesco ali. Vou no Oriente Médio, um deserto gigantesco ali. Então, obviamente, os fatores naturais são determinantes, nesses casos, para que exista uma menor interferência humana nessas regiões. E aí, você tem que dar o nome, tá? Região norte da África, onde localiza-se o deserto do Saara. Região norte do Brasil, onde se localiza a Amazônia, e assim por diante. Ok? Como ele pediu uma, vai para o mais fácil. Não conheço o mundo, mas conheço o Brasil. Bota ali, ó. Norte do Brasil, região amazônica. Ponto. Só isso. Ok? Aí vem a segunda parte da pergunta. Cite também uma característica ambiental dessa região que justifique esse percentual reduzido. É como eu falei, escolheu a Amazônia, região amazônica, lugar de floresta densa, clima quente e úmido. Então você não tem ali um espaço que seja fácil para a influência humana. Na geografia, biologia também, né?
a gente chama esses espaços de anecúmenos. Vou botar aqui no chat, tá? Anecúmeno. O nome é feio, mas a explicação é simples. Anecúmeno é o espaço hostil para adaptação de vida humana em condições naturais. Ele não pede na questão, tá? Só estou aprofundando a discussão, porque ele poderia ter usado o termo. Certamente é. Já tive a oportunidade de estar lá. Sobreviver lá é bem difícil, viu? Na mata mesmo, bem difícil. O oposto do anecúmeno é o ecúmeno. O ecúmeno é o espaço em que a adaptação de vida humana ela é mais fácil. Tem mais recurso, mais abrigo, né, condição de temperatura, né, de acesso a alimento e assim por diante. Tá? Então, a primeira parte, entre as inúmeras possibilidades, inúmeras, a gente escolheu a Amazônia, porque é mais tranquilo, né? Região de floresta densa, que dificulta essa adaptação. Aí agora vem a segunda parte da pergunta. Em seguida, nomeie outra região, desta vez com um impacto superior a 50%, apresentando uma justificativa socioeconômica para essa intensidade das ações humanas. Olha que interessante, né? É onde tem esse rosa mais forte, o amarelo. Ok? De cara eu vejo ali, né? A região sul da Ásia, onde a Índia está localizada, a região leste da China, litoral da China, a Europa, né, destacadamente ali, né, você tem essa região central. Lá na América do Norte, você tem ali o nordeste dos Estados Unidos. Todas essas, destacadamente, né, chamam muito atenção. Coreia do Sul, Japão. A questão é, quais são as razões dessa interferência, né? Nesse trecho da Ásia, onde a Índia está, a China está, as populações são muito numerosas, né? A Índia é o país mais populoso do planeta, um pouquinho à frente da China, com quase 1,5 bilhão de habitantes. Obviamente, numa área reduzida, né, uma população numerosa como essa gerará uma grande densidade demográfica e uma sobrecarga sobre os recursos naturais. Tá? Isso é inevitável. Essa situação da Índia vale, né, para a Índia, vale para a China, né, envolvendo, por exemplo, atividade industrial, né, o desenvolvimento econômico, vale para o Rio Nilo, ali no Egito, é bem pequenininho, mas aparece ali. Já no caso da Europa e do Nordeste dos Estados Unidos, é a grande urbanização e industrialização dessas regiões, processo histórico, que faz com que existam ali as grandes concentrações populacionais dessas porções do território mundial. Então, poderia escolher qualquer uma dessas que se destacam e falar de uma característica. Tá? No gabarito estendido, que nem aparece naqueles que vocês recebem lá na internet, você poderia falar da região sudeste aqui do Rio, sobretudo Rio e São Paulo, pelos mesmos motivos. Grande densidade populacional e intenso processo de urbanização e industrialização. Quantos que você tinha que fazer? Um. Escolhe só um para poder escrever. Beleza? Show. Passa para mim, Isabela, por favor. Pessoal, se tiver dúvida, pergunta, hein? Fica à vontade. Essa é uma questão que tem muita informação, mas de verdade, o que você precisa olhar nela é essa legenda com números romanos aí, 1, 2, 3 e 4,
e associar cada um desses períodos, vocês vão ver ali em relação aos hemisférios, né? Cada um desses períodos, as estações do ano em cada um dos hemisférios, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul. Reparem a linha do Equador que aparece aí, e a pergunta sobre o mês mais quente quer saber da latitude de 10 graus para o norte e da latitude de 10 graus para o sul. Ou seja, tudo que está ali entre essas três linhas não interessa. É informação a mais que não interessa. E aí, quando eu olho para 10 graus norte para cima, eu não tenho uma predominância de tons de verde, o verde escuro, o verde claro, o próprio amarelo. Pois é, no hemisfério norte, exatamente nesse momento do ano em que a gente está, o hemisfério norte está vivendo o verão, consequentemente, o período mais quente do ano. Já por sua vez, quando eu olho de 10 graus sul para baixo, vou chamar para baixo por conta da orientação aqui do mapa, né? Reparem que as cores de rosa, vermelho, né, são predominantes. Tem até um lilás ali, tem um laranja ali, mas você vê que os meses de lilás e laranja ainda são muito próximos dos que predominam, de rosa, vermelho e rosa choque, sei lá, alguma coisa parecida. Ou seja, na parte sul, o período mais quente corresponde também ao verão, mas o verão do hemisfério sul. Então, o que está sendo perguntado aqui tem relação direta com o movimento de translação, com o eixo de inclinação da Terra e a posição da Terra em relação à incidência solar nos períodos mais quentes, que são sempre os períodos de verão, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Ok? Olha a pergunta. Considerando as áreas que estão fora da faixa territorial entre 10 norte e 10 sul, ou seja, ignora o meio ali, identifique a sequência de 3 meses mais quentes em cada um dos hemisférios. Então, bastava falar. No hemisfério norte, os meses mais quentes são junho, julho e agosto. E no hemisfério sul, os meses mais quentes são dezembro, janeiro e fevereiro. Ponto. Respondeu. Ok? A primeira parte você já ganhou. Aí vem a segunda parte da pergunta. Em seguida, explique o processo natural que justifica a diferença sazonal observada entre ambos. A palavra sazonal que aparece aí significa variação. Tá? Sempre que aparecer clima sazonal, aqui tem variação. Período chuvoso, período seco, período quente, período frio, tá? Tem a ver com essa variação. Aí ele quer saber qual é o processo natural que explica essa diferença sazonal, porque em alguns períodos diferentes dos que nós temos aqui, no hemisfério sul, apareceu alguém querendo entrar na reunião. Os meses aqui do hemisfério sul, que são dezembro, janeiro e fevereiro, são diferentes dos mais quentes do hemisfério norte, junho, julho e agosto. A resposta tem a ver com o movimento de translação, que é um movimento natural, somada à inclinação da Terra, que faz com que essa incidência solar em cada ponto da superfície da Terra varie ao longo do ano. Quando você fala movimento de translação, você já explicou que é o movimento da Terra em torno do Sol, mudando a posição, né, dessa Terra em relação à incidência solar,
graças também à inclinação do eixo da Terra. Na próxima aula, o próximo material vai ter uma questão que caiu na prova da UERJ e perguntava o seguinte para você: se a Terra não tivesse o eixo de inclinação, o que aconteceria com as estações do ano e com os dias e noites? Ou seja, só tem essa variação de incidência solar porque a Terra tem uma inclinação. E aí, o Sol incide de maneira diferenciada na superfície terrestre ao longo do tempo, aumentando a incidência no norte no meio do ano e no sul no final do ano, tá? Aí a pergunta era, se não tivesse? Sim, Sofia, no caso da Terra, são 23 graus e 27 minutos, tá? É a inclinação natural da Terra que faz com que a incidência perpendicular na superfície mude. Para a próxima aula, eu vou mostrar o esquema, né, de movimentos e de como isso interfere, até porque cai com frequência na prova, como a gente está vendo. Estou usando um outro exemplo de uma questão que cobra um conceito semelhante. Então, se a Terra não tem inclinação, a incidência solar na superfície ao longo de todo o ano seria a mesma em cada ponto do território, ou seja, não teria variação de temperatura e, consequentemente, não teria variação das estações do ano. Um lugar seria sempre quente, um lugar seria sempre frio. Ok? Gabriela, não estaria certo por uma razão. Ele quer saber o período mais quente. Isso envolve só o solstício. Solstício de verão, inclusive, do hemisfério norte e do hemisfério sul. E se você só explica o solstício, que é o período de maior incidência solar, você não justifica o porquê, né, desse solstício. Ele só tem essa variação porque a Terra gira em torno do Sol, translação, e porque ela tem uma inclinação, seu eixo de inclinação. Se fosse só falar de solstício, não ia adiantar. E falar de solstício para justificar ou explicar o restante da questão seria irrelevante nesse caso, tá? Seria usar praticamente a mesma informação que ele já está aqui apresentando para você. Tá? Como ele quer que você explique, você tem que falar. Essa variação sazonal de incidência solar se explica pelo movimento de translação somado ao eixo de inclinação da Terra, que muda a incidência solar em cada ponto do planeta. Só isso. Tá? É normal. E aqui é o lugar que ela vai perguntar mesmo, tá? Inclusive, se for para a gente errar, que a gente erre aqui, tá? É normal. Como aqui é a turma de humanas, eu tenho certeza que esses conceitos são mais conhecidos por vocês. Mas, para quem não conhece, o equinócio já é o período em que a incidência solar perpendicular está sobre o equador. Perpendicular fazendo um ângulo reto, né? E aí a quantidade de luminosidade que vai para o hemisfério norte é a mesma que vai para o hemisfério sul, criando ali estações que não são bem definidas, estações de transição, que são, nesse caso, primavera e outono. Primavera e outono são estações sem definição. Já solstício, verão e inverno, que representa a incidência solar na latitude máxima, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, em momentos diferentes do ano. Ok? Questãozinha chatinha essa, tá? É bacana não. Muito colorido, né? Confunde ali, traz muita informação. Vamos lá? Pode passar para mim, Isabela, por favor? Questão 4. Essa era a mais difícil da prova, tá? Ela começa aí mostrando um mapa do lado esquerdo.
identificando um percentual da população que mora em apartamento e o percentual da população negra. E aí tem um gráfico, né, com diferentes quadrículas mostrando uma diferenciação que vai para o tom de vermelho, quando tem mais concentração de apartamentos. Então a gente vê isso bem ali no centro, tá? Bem no centro. E que vai para o verde, onde a população negra está, e você percebe que essa população negra está mais periférica, no entorno dessa mancha vermelha. Ou seja, lugar que tem mais prédio, não tem necessariamente. Aliás, o gráfico mostra que não tem uma concentração de população negra. Se tivesse apartamento e população negra, a gente teria tons mais para o azul, tá? Seria ali uma diagonal. Seria uma interseção, tá? Não é o caso ali. Só isso já vai responder 80% da questão, mas vamos dar uma lida aqui com calma. O Laboratório Espaço Público Cidade, né, da USP, elaborou um mapa que sobrepõe a distribuição da população por cor e por tipo de domicílio onde reside, com o objetivo de responder a seguinte pergunta. Em São Paulo, esse é o mapa de São Paulo capital, tá? O município de São Paulo. A verticalização seria sinônimo de democratização do acesso aos locais que concentram maior qualidade urbanística? Isso já vai ser parte da pergunta, então já faço para vocês, tá? É só responder sim ou não. Sim ou não? Não, né? Verticalização, a construção de prédios, está intimamente ligada a uma forte valorização daquele espaço, onde, pela carência de disponibilidade de espaço, as pessoas acabam morando umas sobre as outras, compartilhando o espaço urbano, dividindo o custo dessa ocupação e, consequentemente, vivendo todo mundo no mesmo lugar. Todo lugar que tiver muito prédio, aquele espaço é o espaço valorizado. E aí, lamentavelmente, fica evidente aqui que a população, né, que ele identifica aqui como negra, né, pretos e pardos, ela não está nesses espaços valorizados, ok? Aí ele continua, o componente racial precisa ser incluído no debate à medida que a raça é um elemento estrutural na constituição de desigualdades das cidades brasileiras. Aí vem, no mapa reproduzido ao lado, né, usa-se uma escala cromática, essa que eu acabei de explicar, né? Quanto mais para o vermelho, mais vertical, menor é a população negra, quanto mais amarelo, mais horizontal, menos é a população negra, quanto mais verde, mais população negra, quanto mais roxo, né, mais população negra na verticalização. Ou seja, o eixo, né, que está na vertical, maior ou menor concentração de apartamentos, na horizontal, maior ou menor população negra, só teria verticalização e população negra para o tom de azul. Aí desce um pouquinho aí, vamos para esses dois outros mapas. Considere esses dois outros mapas também do município de São Paulo. Da esquerda, domicílios com renda familiar de 20 ou mais salários. Olha a coincidência da mancha onde a verticalização está e do grupo, né, que ganha, né, 20 ou mais salários mínimos. Forte valorização naquela área central. Aí do lado, acesso da população a transporte de massa, trem, metrô, né, área de grande movimentação. O mapa vai identificando ali as estações, né, aquelas setinhas, e, obviamente, o maior ou menor percentual. Quanto mais escuro, menor percentual, mais claro, maior percentual. Aí vem a pergunta. Com base nos 3 mapas apresentados, identifique-se a verticalização na cidade de São Paulo. Viabiliza o acesso do conjunto da população a áreas de maior qualidade urbanística,
justificando a sua resposta. Então, você já começa, né, identificando de cara. Não, pois como mostram os mapas, o cara que faz a questão é vaidoso, tá? Se você faz uma referência à própria imagem que ele botou, ele fica feliz. Fala, olha, ele conseguiu identificar no mapa. Então, tem uns comandos assim, tá? Conforme pode ser visto no gráfico, no mapa, tá? Então, bota aí, não. Pois como mostram os mapas, as áreas mais verticalizadas e com melhor infraestrutura, porque tem acesso a transporte, por exemplo, né, são predominantemente ocupadas por população, né, de maior renda, e se ela não é a população negra, né, que são pretos e pardos, acaba sobrando quem numa cidade como São Paulo, né? A predominância dos brancos, ok? De maior renda, população branca, com mais acesso à infraestrutura de transporte nas áreas verticalizadas. Era isso, ok? Aí vem a segunda parte da pergunta. Em seguida, cite um impacto do processo de verticalização para o ambiente urbano. Quando ele cita ambiente, ele está falando de meio ambiente, tá? Dos impactos na natureza. Uma região fortemente urbanizada e com muitos prédios acaba contribuindo muito para maior concentração de poluição atmosférica e maior aquecimento dessa camada de ar, provocando na cidade uma espécie de efeito estufa potencializado, ok? Exatamente, Mariana. É a ilha de calor. Ilha de calor é um fenômeno que se identifica a partir de uma temperatura média muito superior nessas áreas centrais, se comparadas às periferias e zonas rurais. E existem 4 fatores que promovem a ilha de calor. Primeiro, desmatamento. Segundo, impermeabilização do solo, asfalto, concreto. Terceiro, maior emissão de poluentes, muito carro, muita fábrica. E quarto, verticalização. Prédio dificulta a circulação do ar. E o ar poluído ele é mais denso, né, mais pesado. Então ele fica mais próximo da superfície e circula menos onde os prédios estão. Tá? Então poderia, como é só citar, você poderia botar. Dentre os impactos, você pode botar o desmatamento, tá? A intensificação da ilha de calor, também era uma possibilidade. Sem contar que você poderia falar de outros impactos, né? Maior produção de lixo, consumo de recurso hídrico, né? Maior produção de esgoto, né? Lançado nos rios, entre outros. Claro, Karina, eu explico sim. Verticalização consiste na construção de prédios em áreas que são fortemente valorizadas e, consequentemente, mais caras. E aí, para as pessoas poderem viver naquele lugar, elas acabam compartilhando o mesmo espaço urbano, morando umas sobre as outras. Tá? Todo lugar que tem prédio, mais prédio do que casa, aquele espaço é um espaço que sofre muito com especulação imobiliária, com valorização forçada. Tá? E quando você encontra casa num lugar como esse, geralmente qual é o padrão de casa? São mansões. Por quê? Porque é o cara que tem recurso financeiro para sozinho bancar o metro quadrado. Não sei quantos de vocês moram em prédio. Eu moro em prédio, né? Aliás, onde eu moro aqui, predominam prédios no Rio. É, você vai aqui, né? Passeia por qualquer lugar, lugar que tem terreno que ainda não foi nada construído, tem sempre ali uma obra de algum prédio que está surgindo. Sozinho,
você teria que arcar com os custos do aquele metro quadrado. E não sei se, como eu perguntei, né, alguém mora em prédio aqui, mas se morar, tem essa curiosidade de dar uma lida na escritura. Você descobre que você não é dono necessariamente do apartamento que você está. Você é dono de uma fração do terreno onde o prédio está que corresponde a seu apartamento. Como assim? Imagine um terreno de 100 metros quadrados em um prédio de 100 apartamentos, tá? Só para facilitar a conta. Aí vai aparecer lá, Felipe é proprietário de 1 metro quadrado do terreno situado no endereço tal, na rua tal, correspondente ao apartamento número tal. Ou seja, você é dono de um pedacinho do terreno. Karine, não necessariamente, tá? Mas geralmente esses espaços são os espaços que são dotados de melhor infraestrutura. Não é à toa que são mais caros e disputados, tá? Mas não é uma garantia. Afinal, você está botando muito mais gente para morar no mesmo espaço. Então é possível que os serviços até sejam comprometidos, de certo modo, por conta dessa grande concentração. Isso pode acontecer. Eu responderia essa questão destacando o aumento de temperatura em razão dessa verticalização, né, com o fenômeno da ilha de calor. Acho que seria mais tranquilo. O desmatamento também, obviamente, para essas construções. Muito bom, hein? Ninguém abriu o microfone para falar comigo? Estão tímidos? Mas tudo bem. Hoje eu vou aceitar, hein? Isabela, bota na questão 5, por favor. Chegamos à parte da geopolítica. Ela gosta muito. Esse mapa da questão aí mostra o cerne da discussão que gerou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A entrada de países na organização do Tratado do Atlântico Norte, sobretudo na Europa, em direção a essa região do leste europeu, próximo à fronteira com a Rússia. Tá? A OTAN foi criada na Segunda Guerra Mundial, tá? Um pouquinho depois ali na Conferência de Bretton Woods, né? No término da Segunda Guerra, em que a ideia era criar uma coalizão militar de base capitalista, né, apoiadores dos Estados Unidos, para que eles pudessem se defenderem. Esse organismo, né, supranacional se opunha a uma força semelhante criada pela Rússia, também no período da Guerra Fria, chamado Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia morreu junto com a própria União Soviética, né, com os ideários, em 1991. Contudo, dali em diante, o que poderia, né, ser o fim da OTAN, inclusive, porque não havia razão para sua permanência, ou aparente razão para sua permanência, acabou ganhando força e adesão, como vocês podem ver ali, ó. Em 1991, acabou ali a União Soviética, entre 89 e 91. E após essa data, houve uma adesão, né, considerável. E a Ucrânia cogitou entrar na OTAN, e essa foi uma das principais razões do conflito começar. O Putin precisava de uma desculpa, né? Aí vem a pergunta, ó. Nos anos de 89 e 91, um evento histórico e geopolítico viabilizou a adesão dos países que ingressaram na OTAN após 97 aqui no leste europeu. Que evento foi esse? O fim da União Soviética e a fragmentação das 15 repúblicas que formavam, né, a União Soviética, dentre elas Estônia, Letônia, Lituânia, entre outras.
Agora, não só isso, tá? Existiam países aqui no leste europeu classificados como satélites. Eles eram socialistas, tinham uma relação muito próxima, né, com a União Soviética, mas eles eram independentes. Era a antiga Tchecoslováquia, a antiga Iugoslávia, né, países que não existem mais. Surgiram diversos outros estados nacionais nessa região, ok? Mas aí, como é apontar, é você só identificar, né, qual foi. Então, vai lá. O fim da União Soviética e a fragmentação das repúblicas que a compunham. Isso facilitou a possibilidade dessa expansão. Ele não pede para explicar, então era só apontar. A explicação vem agora. Ó. Explique ainda o motivo da recente solicitação de ingresso da Suécia e Finlândia nessa organização após décadas de neutralidade política. Olha a fronteira da Finlândia com a Rússia aqui, ó. Tão expressiva quanto a da Ucrânia. Apesar da Ucrânia estar localizada numa região mais estratégica do ponto de vista territorial, pelos recursos existentes, do que o da Finlândia. É, basicamente, né, esses dois países aí passam a se candidatar e aceleradamente entrarem no bloco da OTAN, muito em razão do que estava acontecendo com a Ucrânia naquele momento. Né? Afinal, essa guerra atual da Ucrânia é a segunda em pouquíssimo tempo. Esse pedacinho que fica no sul da Ucrânia ali, é uma península, né, chamada Crimeia, ela foi tomada pelos russos, invadida e tomada pelos russos lá em 2014. Houve uma guerra por conta de uma crise econômica na Ucrânia e política. Os russos invadiram e tomaram essa península do território ucraniano. E aí fizeram lá um plebiscito, né, uma votação, e a população acabou apoiando não só o separatismo, mas a anexação desse território pela Rússia, não reconhecido pela Ucrânia, obviamente, mas anexado pela Rússia, ocupado, né, pela Rússia. Ok? Sem problema, Caroline. Então, é, a anexação da Crimeia, e mais recentemente, né, lamentavelmente agora, em 2022, com a invasão, né, da Ucrânia, com essa busca de tomada de territórios, isso acabou acelerando o processo de entrada desses países que até então exerciam uma certa neutralidade, né, uma situação vulnerável, né, ficavam ali numa neutralidade, para que eles pudessem, com essa adesão, que acabou acontecendo muito rapidamente, eles aumentarem o poder de segurança nacional, territorial. Afinal, agora, se a Rússia, por exemplo, bota os pés na fronteira da Finlândia, atacando o território, a OTAN é obrigada, por ser uma coalizão, a se juntar para defender a Finlândia. Algo que não aconteceu com a Ucrânia, né? Não houve esse tempo. E, convenhamos, nem muito interesse para que isso acontecesse, tá? Afinal, na geopolítica existe também um grande jogo de cartas, né, de interesses que acontecem nesse tipo de ambiente. Mariana, ela está associada também à esfera econômica, porque ao abastecer de suprimentos um país, você está fazendo uma ajuda financeira, né? Entregando armas, tanques, munições, alimentos. Você, né, de certo modo, está ali fazendo um investimento financeiro também. Mas ela é uma coalizão militar de proteção mútua. Tá? Então, tecnicamente, está dentro da esfera militar. Então,
Como é que ficaria uma explicação, né, abrangente, né? A anexação da Crimeia em 2014 e a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 ampliaram o temor de uma intervenção russa em países próximos à sua fronteira, né, levando esses países, né, Finlândia e Suécia, a ingressarem na OTAN para ampliarem a sua segurança territorial. Difícil de responder, hein? Questão pesada. Passa para mim, Isabela, questão 6, por favor. Obrigado. Olha que questão interessante, hein? Residências com casos de cólera. E aí eu vejo aqui uma espécie de mapa, né? É um desenho, né? Um croquis. Não tem muitas informações do que um mapa precisa, mas eu consigo ver claramente as ruas, algumas construções, né? Alguns pontos de referência dessas ruas. Ou seja, é uma área bem limitada, onde a cólera, né, aconteceu em Londres, considerando o recorte desse mapa. Na aula de cartografia que a gente teve para qualificação, a gente estudou escala. Escala é a capacidade de você dar zoom numa área, aumentando, dando esse zoom, a quantidade de detalhes que você consegue observar e, consequentemente, essa ordem de grandeza dos detalhes acabam promovendo uma escala grande. Quanto maior a quantidade de detalhes, maior é a escala. Então, nesse caso aqui, ele é um mapa de escala grande, que eu vejo muito detalhe, apesar de ver uma área pequena. Se eu tiro o zoom, eu afasto a minha observação, eu acabo aumentando a área que eu estou vendo, né, que eu estou vendo de cada vez mais longe. Em compensação, eu vejo menos detalhes. Se a área é grande e a quantidade de detalhes é pequena, a escala passa a ser pequena. A planta da tua casa, o desenho da planta da tua casa, é escala grande. Naquele mesmo papel, se tiver o mapa mundi, eu estou vendo o mundo inteiro, a escala é pequena. Aí a pergunta é, considerando que uma escala cartográfica pode ser classificada como pequena, média ou grande, identifique qual dessas três classificações se refere à escala do mapeamento elaborado por John Snow. Ele não fala aqui para você explicar. É só escrever. Mapa de escala grande. Só que você escreve bonito, né? Como observamos no mapa, podemos identificar uma escala grande. Acabou. Aí ele continua. Identifique ainda duas características desse tamanho de escala cartográfica. Aí é que vem o complemento do entendimento do que é a escala. Menor área representada e maior quantidade de detalhes. Se ligou? Conceito básico. Se fosse explique, né, se a configuração da escala, escala grande, que apresenta uma menor área, mas com maior riqueza de detalhes. Show? Perfeito. Passa para mim, Isabela, por favor, para a questão 7. Isabela? Isabela? Vocês estão me ouvindo? Oi, oi. Oh, Passar? por favor, pode ir para 7. Desculpa, vou passar aqui. Devolveu. Tá me ajudando muito. Questão 7. Exportações do agronegócio são recorde em julho. 14,43 bilhões.
As exportações brasileiras de produtos do agronegócio alcançaram em julho o valor recorde, crescimento de 1,2% da comparação com o mês do ano passado. Segundo a análise do Ministério da Agricultura e Pecuária, o volume exportado foi responsável pelo incremento do desempenho da balança comercial, puxado principalmente pelo complexo da soja, carne de frango, suína, celulose e algodão. A participação das exportações do agronegócio no total da balança comercial de julho foi de quase 50%. O que é a balança comercial? É a diferença em valor de tudo que eu vendo, exporto, e tudo que eu compro, tá? Que eu importo, ok? Essa é a balança comercial. Eu tenho superávit quando eu vendo mais do que eu compro, tenho déficit quando eu compro mais do que eu vendo, ok? Hum, Ana Clara, não. Tá? O modelo imperialista soviético, ele se desfez. Contudo, o imperialismo clássico, ele se mantém. O objetivo é anexar territórios para que eles virem Rússia, apoiando-se em movimentos locais separatistas, isso já existia na Ucrânia, tá? Inclusive na própria Crimeia. A gente vai estudar em detalhes a questão da constituição dos estados nacionais. E uma das maiores dificuldades é você conseguir uma identidade de nação, ainda mais na Ucrânia, em que parte da população é muito mais pró-Rússia do que pró-Ucrânia. Parece estranho, mas essa é uma característica marcante na região. População com familiares, com vida econômica dependendo de empresas russas. Então, essa ideia do imperialismo ali, ainda clássico, né, de dominação através da força, não é para criar uma integração de repúblicas, e sim uma anexação de território. Né? Demonstração de força, né, de poder. Bom, vem para a sede aqui. O agronegócio é um dos setores econômicos mais importantes do Brasil, com aproximadamente 1/3 do PIB, o que deixa o país entre os maiores exportadores de alimentos. Aponte dois, para o avanço do agronegócio brasileiro nas últimas décadas. Primeira pergunta. O que ajudou, né, a esse aumento das exportações? A lista é enorme de possibilidades, tá? Expansão de áreas cultivadas, aumento da produção agrícola, aumento da produtividade agrícola, disponibilidade de crédito para investimento, tá? O aumento da demanda interna, o mercado interno passou a consumir parte dessa produção, coisa que não fazia, né, muito no passado. Né? O aumento da demanda externa por produtos agrícolas, isso é inevitável, e o fortalecimento da indústria de insumos agrícolas, né, máquinas, equipamentos tecnológicos que contribuem para esse aumento de produtividade. No gabarito estendido, aceitou-se até a explicação da questão cambial, a desvalorização do real, que faz com que quem compra em dólar lá fora tenha uma capacidade de consumo maior. Isso deixa o nosso produto mais competitivo, tá? Mas esses que eu citei anteriormente são mais ligados ao setor. Bastava falar de dois: expansão de áreas cultivadas e o aumento da produção agrícola. Para mim, a resposta é mais fácil. O aumento da produção e da produtividade agrícola. Ponto. Respondeu a primeira parte da pergunta de maneira direta e objetiva. Mariana, muito bem lembrado. Revolução Verde, ela tem um papel, né, significativo na modernização do campo no Brasil. Só que ela é de 1960, tá? Pós-guerra, né, final da década de 50, início de 60. Né? E então, tudo que eu destaquei aqui nessa lista, apontando, tem relação com o que começou lá, sem dúvida.
Mas é melhor você especificar do que englobar dentro desse conceito, porque se você escreve Revolução Verde, por exemplo, você já não poderia citar mais nenhum desses que eu usei como referência, porque eles estão todos lá. Entendeu? É mais fácil você dividir. Quer ver um exemplo que é fácil de compreender? A pergunta, né, bananada assim, vantagens da produção na China. Aí tu vai lá, redução dos custos de produção. Você criou um conceito abrangente. Se eu não uso isso e falo oferta de mão de obra barata, de incentivos fiscais e de legislação frágil, tudo isso está dentro de custo de produção. Só que eu criei 3 possibilidades de resposta. Então, tem que se preocupar com isso de maneira mais objetiva, tá? Aí vem a segunda parte. Essa merece mais atenção. E também 2 desafios para o setor no atual momento do país. Lembra que essa prova é do vestibular de 2024, está fazendo essa prova em 2023. Então ela está falando do momento atual, tá? Muito imediatista. Aumento da oferta de investimentos e financiamentos, tá? Superação, né, de crises relacionadas aos conflitos, né, no exterior, uma certa atenção à questão que envolve o acesso à terra e a agricultura familiar, né, uma ampla reforma agrária, por exemplo, que permitisse à população a ter acesso a uma condição de subsistência mais digna, né? Isso também é um desafio. Redução do fluxo do êxodo rural, com a manutenção de empregos, né, de postos de trabalho no campo, dentre outras. Tem muita opção. Investimento em infraestrutura de transporte para reduzir custo, né, de energia, redução das queimadas e do desmatamento. Então, tudo isso serviria como resposta. Essa é, na prova, a questão com mais abrangência de opções para você responder, o que faz dela a questão mais fácil da prova, hein? Ok? Show de bola. Deixa eu olhar aqui. Passa para mim, Isabela, por favor, na questão 8. Distribuição espacial da indústria em 2016. Aí você vê ali, número de empresas industriais extrativas ou de transformação por município. Você consegue ver aí que elas estão fortemente concentradas, sobretudo aqui no Sudeste, próximas às capitais, nas suas regiões metropolitanas, em algumas também capitais do Nordeste, né? O modelo aqui muito fortemente concentrado no Sudeste e Sul, parte do Nordeste, na faixa litorânea. Alguns polos isolados, né, para o interior do país. Aí ele fala assim, ó, a industrialização do país, como fator de desenvolvimento econômico, tem sido pauta em diferentes governos brasileiros desde 1930, quando Vargas, né, assumiu o poder. A partir das informações do mapa, nomeie o processo socioespacial nele apresentado. Como é que o fenômeno que está sendo ali mostrado, que é onde a indústria está, ele está sendo representado. A palavra socioespacial, não sei por qual razão, sempre confunde vocês. É tipo assim, onde é que está no espaço físico aí da sala que você está assistindo a aula? Onde é que está a televisão? Tá ali, do lado esquerdo, pendurada na parede. Ou onde é que está a lixeira? Tá lá no canto direito, tá? É a mesma coisa aqui.
que eu vejo nesse mapa? Que a indústria está fortemente concentrada nas regiões mais tradicionalmente urbanizadas do país, como aqui, né, o Sudeste e o Sul, por exemplo. Então, o nome do processo é concentração industrial. Tá? Nomeie o processo de concentração espacial da produção industrial. Ponto. Primeira parte. Ok? Aí ele pergunta, em seguida, apresente uma causa e uma consequência para a ocorrência desse processo. Qual é a causa da indústria estar fortemente concentrada no mesmo lugar? Concentração de investimentos em áreas, né, que são mais competitivas. A existência de uma maior infraestrutura, uma infraestrutura de maior qualidade nessas regiões centrais. Proximidade com os mercados consumidores, maior concentração populacional, maior poder de renda. Então, a indústria está fortemente concentrada nesse lugar. É um processo histórico de concentração espacial da produção. Aí ele pergunta, uma das consequências. Quando fica tudo concentrado no mesmo lugar, ainda mais uma atividade econômica tão importante quanto a indústria, eu crio, inevitavelmente, disparidades regionais. Regiões mais envolvidas e outras mais atrasadas em razão dessa concentração. Então, você pode botar o aumento das disparidades regionais. Tá? Segundo fator, como a população sempre está onde o dinheiro está, se essas regiões são economicamente mais envolvidas, elas acabam atraindo população. Há uma tendência de inchaço nessas áreas urbanas, a hipertrofia desses espaços urbanos, muito em razão da dinâmica econômica do lugar. Então você tem movimentos migratórios mais intensos, concentrando a população nessas áreas industriais e urbanizadas. E aí lembre-se, existem inúmeros problemas por conta dessa concentração, né? Favelização, urbanização desordenada, desemprego, poluição, tudo isso, né, está relacionado a consequências. Ele não pede para você explicar e nem resolver, apenas apresentar uma causa, melhor infraestrutura, investimentos concentrados na região mais competitiva, proximidade com os mercados consumidores. Nove. Passa para mim, por favor, Isabela. Obrigado. No mapa mundi abaixo está representada a distribuição do intemperismo, de acordo com as zonas climáticas do planeta. Quanto mais para o marrom, maior é o intemperismo. Intemperismo é um processo de decomposição de minerais e o principal agente responsável por esse intemperismo é a água. Ok? Intemperismo químico. Se você olhar bem, a área que está ali na faixa do Equador, ela tem uma predominância desse tom do número 4, né, que é um amarelo meio mostarda, e o marrom, que coincide exatamente com a faixa do planeta que tem maior incidência de chuvas. É uma região com mais insolação, por consequência, maior evaporação e maior precipitação. Tá? Aí, se você olhar ali, a partir da numeração da legenda, identifique a área com maior grau de intemperismo químico. Basta você identificar a área identificada com o número 5. Só isso. Pô, Felipe, só isso? Só para identificar onde está o marrom e que corresponde ao número 5? Sim, só isso. Apresente, a partir da numeração da legenda, identifique a área com maior grau de intemperismo químico. A área de número 5. Você tem que saber que a faixa equatorial é a que tem o clima mais quente, mais úmido do planeta, forte precipitação e que, consequentemente, vai promover mais intemperismo. Aí vem a segunda parte. Justifique a sua resposta relacionando-a
com o conceito desse tipo de intemperismo. Vai escrever. O intemperismo químico é o processo de decomposição e desagregação das rochas, tá? Pela ação da água. Tá? Tá explicando o conceito. Ok? Na faixa equatorial, região, né, de clima mais quente e úmido, a intensa precipitação contribui para um processo mais intenso de decomposição. Só isso. Você explicou o conceito e relacionou com a faixa onde ele acontece. Aí pode estar assim, Felipe, eu não sei esse assunto. Calma, eu hoje não estou dando aula de nenhum conceito específico. A nossa próxima aula, por exemplo, vai ser geografia física. Aí eu vou dar aula sobre geologia, aula sobre cartografia, e aí pegar as questões que cobram esses assuntos e que podem cair. Hoje é o dia só de fazer um panorama na prova. Primeiro, para você não ficar assustado e ver que não é tão difícil assim. E segundo, lembrar que tem que dominar conceito para fazer essa prova. Olha aqui, ó. É um conceito simples? É. Mas se você não lembrar, é zero na questão. Ah, Felipe, mas acertaria de repente na legenda. Será? Você associar o intemperismo químico a uma região com maior nível de pluviosidade? Lembra disso, tá? É, alguma coisa a ver com logística. Ah, foi da questão anterior, né? Deixei passar, Mariana, desculpe. E questão 10. Na verdade é a 20, né? 19, 20. Histórias para ninar gente grande. Olha que legal. Alguns versos aqui, a gente vai pular o verso e vai direto na pergunta, tá? Ali, ó. Nos últimos anos, arte e ciência têm caminhado juntas no sentido de dar visibilidade à presença e à contribuição de povos de origem africana no Brasil. Como assinalam os textos acima, há muito caminho a percorrer para reverter o processo que torna esses povos invisíveis através de uma verdade oficial, entre aspas. Cite duas ações que a sociedade e o Estado brasileiro devem implementar para dar visibilidade aos povos de origem africana. Não precisava nem ler os textos. Eles não te ajudam em absolutamente nada para responder a questão. O que é fundamental para a criação de políticas afirmativas do povo negro na nossa sociedade, que é absurdamente mais numeroso, mas infelizmente menos representado? Então, primeira coisa, né, o combate, né, à desinformação e ao incentivo da educação, do ensino, né, da cultura africana no nosso país. Né? Incentivar o aprendizado sobre a cultura, valorizando os aspectos positivos da cultura na nossa própria educação. Isso já é uma obrigatoriedade, tá? Desde 2013, né, foi sancionada a obrigatoriedade do ensino, né, sobre a África e os grupos, né, que compõem a nossa população. Isso tem que ser visto obrigatoriamente, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e cai muito no vestibular, como aqui, por exemplo. Mostrar que o continente é gigantesco e extremamente heterogêneo, né, tirando aquele estigma de um espaço, né, que somente possui eventos negativos, características ruins, pelo contrário, né, como em qualquer outro lugar, há coisas boas e ruins. Combater a intolerância, sobretudo religiosa, para as religiões de matrizes africanas. A gente vive num país laico, né, que permite qualquer tipo de manifestação religiosa,
Infelizmente, sabemos da dificuldade que é para alguns grupos mais radicais esse tipo de respeito, mas ele deve existir. Toda representatividade religiosa deve ser respeitada. Então, essa conscientização também é importante, né? Implementação, né, de políticas públicas voltadas para a valorização dos territórios, né, quilombolas, das estruturas que representam momentos históricos dessa população, museus com a valorização da identidade cultural, né, dos povos, da influência da nossa cultura tão miscigenada, né, e tão rica, com grande influência da cultura africana, entre outros. Tá? Nós temos exemplos dos mais variados em relação à representatividade. Historicamente, o Brasil tem uma marca muito triste, né? Velada, mas muito triste, de um passado escravista muito longo, né? Triste. Costa, não entendi a sua frase, mas, por exemplo, o que acontece com os povos de origem africana no Brasil, grosso modo, é o que vai acontecer também com os indígenas, o que aconteceu historicamente com as mulheres, né? Políticas afirmativas de proteção desses grupos sociais são fundamentais e de valorização da identidade, né, desses grupos sociais. Se houvesse bom senso e respeito, nada disso seria necessário dessa forma, mas como é preciso pensar. Tá? Então, como era só citar, você podia citar qualquer uma dessas ações para poder responder a questão. Difícil questão, inclusive. Isabela, pode parar a transmissão, tá? Muito obrigado. Queridos, esse foi só um panorama. A turma ficou menor do que eu esperava, tinha mais gente, né, na lista, mas aqui eu tenho 2, 4, 6, eram 9, né? 9 que vão passar. É isso. Não tem vaga para todo mundo. Tá? Só entra quem se dedica. Tá certo? Não faltem, não cheguem atrasados, não busquem a gravação só porque tem essa possibilidade, porque essa interação entre nós aqui é mais importante. Essa não foi uma aula, necessariamente, tá? Ela foi uma introdução do nosso projeto. A aula começa efetivamente na semana que vem. E a partir, né, de hoje, eu já vou começar a disponibilizar materiais para vocês, para que vocês escrevam e mandem para mim no privado para eu poder fazer a correção, tá? A gente vai começar, inclusive, com uma prova, né, anterior da UERJ também. Eu vou selecionar e vou mandar para vocês. E vou dar um prazo para vocês escreverem e me mandarem, tá? Eu não vou usá-la na aula. Apenas alguns comentários se forem necessários. A aula vai ser em cima de temas que poderão cair. Costumo acertar com grande frequência, tá certo? Não é fácil não, mas a gente consegue, tá? Fiquem com Deus, uma ótima noite, passei um pouquinho, mas prometo respeitar o horário na próxima. Beijo para vocês, até segunda, viu?